Graças e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar compartilhando da palavra de Deus nesse nosso devocional de forma breve. E eu convido a todos a lermos o Salmo 95 da palavra do nosso Deus, para que possamos refletir e todos nós venhamos a ser edificados. Então diz assim a palavra de Deus, Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as suas obras, durante 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando hoje sobre adoração, né? Sobre adoração. No versículo 1, ele diz assim, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. No versículo 6, ele diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Nós somos chamados, né? A adoração, nós fomos chamados. A adoração, a gente vê isso aqui claramente, o salmista dizendo, vinde, vinde. Nós temos o chamado da adoração. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, por Satanás no deserto, ele disse, né, em Lucas 4:8, que está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto, né? Quando Satanás falou para ele se prostrar e adorar a ele. E Jesus vai e diz que está escrito que nós devemos adorar somente ao Senhor, ao seu Deus, e somente a ele prestar culto. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 11 ao 12, tá assim, a palavra de Deus nos diz. Efésios 1, capítulo 1, a partir do verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Então, nós somos chamados à adoração e nós fomos criados para adorar ao Senhor. Esse, de fato, é o nosso propósito como criaturas do Senhor, como filhos, como povo do Senhor, nós fomos chamados à adoração ao Senhor. Eu quero estar falando sobre isso nessa passagem que nós lemos. E nós vamos ver que o salmista vai, de fato, nos apontar, nos mostrar duas coisas que é importante para sermos, de fato, adoradores. Duas coisas necessárias para sermos adoradores. A primeira coisa, irmãos, para sermos adoradores, é conhecer a Deus, conhecer quem Deus é. Você percebe, veja aí, do versículo 1 ao versículo 7, o salmista ele vai listar
quem Deus é. Veja só, ele vai dizer no versículo 1 que Deus é o rochedo da nossa salvação, ou seja, Deus é o Deus de salvação. Ele vai dizer no versículo 3 que porque o Senhor é o Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses, ele é o único Deus verdadeiro, ele é único. Ele vai dizer no versículo 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Então tudo pertence ao Senhor, desde as profundezas da terra até o alto monte. Tudo pertence a Deus. Ele vai continuar no versículo 5, ele vai dizer, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Tudo, de fato, é de Deus e foi ele que criou todas as coisas. No versículo 6, ele vai continuar e ele vai dizer, vinde e adoremos-o e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele, de fato, nos criou. O Senhor é criador. Não só criou todas as coisas que existem, mas como também nos criou. No versículo 7, ele vai dizer, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje se ouvides a sua voz. Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. Ele é aquele que cuida de nós, que zela pelas nossas vidas. Então, o salmista aqui, ele vai, de fato, listar quem Deus é, quem, de fato, Deus é. E para que eu seja um adorador, para que sejamos um adorador, de fato, eu preciso conhecer quem Deus é. Ele é Deus de salvação, ele é o único Deus verdadeiro, tudo que existe pertence a ele, ele criou todas as coisas, nós fomos criados por ele e ele é quem cuida, de fato, das nossas vidas, ele é quem zela pelas nossas vidas. E é isso que precisamos, de fato, entender, como para que, de fato, sejamos um adorador. Conhecer sobre Deus, conhecer quem Ele é. A gente lembra, né, de André. André, quando no batismo de Jesus com João Batista, e João Batista dá testemunho, né, sobre Jesus e fala que era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir dali, André, ele começa a seguir a Jesus. E indo ao encontro do seu irmão Simão, ele fala, Simão, vinde que achemos aquele a quem esperávamos, né, o Messias, o Salvador. A gente lembra também da passagem que Jesus fala assim, o que é que o povo tem dito, né, quem eu sou? Então eles relataram, alguns têm dito que o Senhor Elias é um dos profetas, né, e Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? Então Pedro, ele se levanta e ele fala, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai dizer que não foi dele mesmo que ele falou aquilo, mas Deus que revelou a ele. E aí, irmãos, a gente vê, de fato, que André, Pedro, eles tinham de fato conhecimento sobre Deus, sobre o Messias. Quando eles falam, olha ele aqui, aquele que os profetas anunciaram, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, eles tinham conhecimento das profecias, das promessas, daquilo que os profetas tinham anunciado e tinham falado sobre a promessa de Deus, o Salvador, o Messias. Então eles tinham conhecimento do Velho Testamento. Então por isso eles conseguiram identificar. Jesus, orando, ele disse, né, que na sua oração em João 17, Jesus vai dizer que orando por eles e por nós, por todos, que eles conheceram, né, que eu vim de ti.
Então, para de fato ser um adorador, se faz necessário de que a gente conheça a Deus e quem de fato Ele é. Esse é o primeiro ponto para se tornar e ser, e que se faz necessário para ser um adorador. É conhecer a Deus e quem Ele é. A segunda coisa que o salmista vai falar aqui para nós, que é necessário também para um adorador, está do versículo 8 ao 11. Ele diz assim: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: ó povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A segunda coisa necessária, irmãos, para sermos um adorador, além de conhecer a Deus e quem Ele é, se faz necessário haver em nós gratidão, sermos gratos a Deus pelos seus feitos, pelas suas bondades realizadas nas nossas vidas. E aqui o salmista vai dizer que vai nos dar o exemplo de Meribá, vai nos dar o exemplo do povo no deserto. E ele vai dizer: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá. Qual é o contexto aqui de Meribá? Qual é o contexto aqui do dia de Massá, no deserto? É o contexto qual o povo, pós saída do Egito, eles estão na caminhada no deserto e falta água, né? E eles estão com sede e eles começam agora a murmurar, a questionar a Deus e a Moisés pela falta de água. Então eles começam a se queixarem, a murmurarem, a reclamarem. Então Moisés vai até Deus e leva a queixa do povo até Deus, e Deus manda que Moisés toque de fato o rio ali, a água, que era insalobra, que era impróprio para o consumo. E Deus realiza um milagre, transforma a água e ela se torna uma água de fato para o consumo. Mas o povo murmurando, eles ali reclama e diz, antes, né, do milagre de Deus: Deus está ou não conosco? Então eles colocam o Senhor à prova, eles testam o Senhor à prova. E isso, infelizmente, era uma marca, era um traço neste povo, né? No povo judeus, que eles, com facilidade, eles se esqueciam das benéficas, dos benefícios de Deus para com eles. Esse povo é o mesmo povo, né, que foi o povo que foi liberto do Egito, com mão poderosa do Senhor sobre o Egito, onde Deus eles passam 450 anos escravizados, e Deus promete a eles um libertador, né, que posteriormente seria e foi o Moisés, e Moisés era um tipo, né, de Jesus. E Deus cumpre com a promessa, envia Moisés. Moisés opera as 4 pragas no Egito, de forma Deus atuando na vida dele poderosamente, até que Faraó liberta o povo. E o povo sai. Mas veja, logo na saída do Egito, o povo chega, é perseguido pelo exército de Faraó, e eles chegam ao Mar Vermelho, e à frente está o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. E eles, mais uma vez, começam a murmurar, começam a se queixar, começam a achar que vão morrer. Trouxeram a gente aqui para morrer, era melhor que tivéssemos ficado no Egito. E Deus, através de Moisés, opera o milagre de abrir o Mar Vermelho. O povo passa de pé enxuto e é livre do exército de Faraó. E só após isso é que o povo começa a louvar, começa a engrandecer
a Deus. Mas antes eles murmuraram, eles reclamaram, eles não lembraram de como Deus foi poderoso com eles, libertando eles do Egito. Mas logo, logo, eles esquecem disso, eles de fato temem o exército de Faraó. No deserto, em toda a trajetória, isso ocorre, continua a ocorrer por diversas vezes. O povo murmura de tudo, se queixa de tudo e se esquece dos benefícios de Deus. Eles passaram 40 anos no deserto, não gastaram suas sandálias, nem suas roupas. Eles receberam do maná, não precisaram, recebiam do alimento, né, o maná, a comida, não precisam trabalhar, não precisam plantar, porque nem tinha como no deserto, mas Deus trouxe provisão a eles. Durante o dia era uma coluna de nuvem para proteger eles do sol. À noite uma coluna de fogo clareando, protegendo também de tudo, do frio. Deus cuidando em todo o tempo do povo, mas ao mesmo tempo do cuidado, dos benefícios de Deus, a gente vê a murmuração, a queixa do povo em todo o tempo, né, que chega a esse ponto aqui de Meribá. Por tudo eles murmuravam, por tudo eles eram queixosos, em vez de ter uma posição de louvor a Deus, de gratidão a Deus. E é um povo, como nós lemos aqui, um povo de coração duro. Irmãos, mesmo vendo o que Deus realizou, veja o que aqui o versículo 9 diz: quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Todas as obras que Deus tinha realizado, todos os feitos que Deus tinha realizado, mesmo assim, eles não atentaram, eles não foram gratos, eles não lembraram das benéficas. Primeira dificuldade que eles enfrentavam, eles murmuravam, eles reclamavam. E Deus continua dizendo: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Ou seja, é um povo de coração ingrato. Transviado é o mesmo que ingrato. Em outras versões você vai ver que tem coração ingrato. Então o povo era de fato ingrato a Deus, não conheciam as benéficas, os favores, as bondades, as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Então se faz necessário, irmãos, se a gente quer ser de fato, e esse é o nosso chamado, e nós fomos criados para isso, para adoração a Deus. Então se faz necessário adorar a Deus pelo que Ele é. Conhecer a Deus, de fato, quem Ele é. E por isso, conhecendo, o adorá-lo pelo que Ele é. E segundo, termos um coração grato, para a gente não cair na ingratidão, para o nosso coração não endurecer e a gente não reconhecer os benefícios, as bondades, as bênçãos de Deus para com as nossas vidas. Então, isso se faz necessário para nós como adoradores do Senhor. E eu gostaria de deixar algumas reflexões para nós. A primeira, irmãos, é que o que é que nós temos, né, conhecido sobre o Senhor, sobre a sua vontade. O que é que nós sabemos de fato sobre Deus, quem de fato Ele é. É importante que a gente tenha isso na nossa vida, a gente procure conhecer a Deus e a sua vontade. Ele disse para Josué, quando Moisés morre, Josué começa a liderar o povo. Josué, não vá nem para a direita nem para a esquerda, medite de dia e de noite na minha palavra, pois será bem sucedido em tudo o que você fizer. Esta, irmãos, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecê-lo, porque ao passo que nós conhecemos a Deus, nós de fato o adoraremos. Nós de fato iremos ter uma posição de adorador, porque não há como
conhecer a Deus, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, e não se render a Ele, e não o adorar, e não o bendizer por todas as coisas. A segunda coisa que eu deixo é que, como cristão que somos, irmãos, eu tenho sido um cristão grato ou ingrato? Eu tenho sido um cristão que eu reconheço as bondades de Deus, eu reconheço as bênçãos de Deus, eu consigo enxergar as bênçãos de Deus, ou eu foco apenas na adversidade, nos problemas, nas problemáticas? Tem tanta gente que a gente, ou nós mesmos, a gente se depara vendo as nossas atitudes e posições, ou em outras pessoas, às vezes de muita murmuração, de muita reclamação, né? E a gente não tem uma postura, a gente foca mais nos problemas, logo a gente se esquece dos momentos bons, logo a gente se esquece dos benefícios de Deus, das bênçãos de Deus. E a outra coisa, as bênçãos de Deus, irmãos, têm de fato me levado, têm me motivado a adorar Ele, a bendizer a Ele, a louvar Ele, né? Poxa, eu sirvo ao meu Senhor porque eu sou grato a Ele. Eu vivo com gratidão, eu me esforço para servir a Deus porque eu sou grato a Ele. Irmãos, ainda que nos faltasse tudo nessa vida, com relação às necessidades desta vida, mas já teríamos tudo em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, mais do que necessário. Essa é a maior bênção de todas, ainda que nos faltasse tudo. Olha só, temos a salvação em Cristo, né? Então, que a gente possa, e Deus nos ajude a refletir concernente a essas questões, e Ele de fato nos leve a, como adoradores, o adorar pelo que Ele é, e com isso se faz necessário que eu o conheça a cada dia, que eu busque conhecer através da palavra do Senhor. É o único caminho, a palavra que eu vou conhecer, é a ferramenta, é o caminho para conhecê-lo. E segundo, que eu seja uma pessoa grata sempre ao Senhor, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e derrame da sua graça.